a gente calcular a área desse retângulo, que tem dimensões 10 centímetros por 4 centímetros, ou seja, comprimento 10 centímetros, largura 4 centímetros, ou base 10 centímetros, altura 4 centímetros, basta a gente ver, como vocês viram nas anotações, a área desse triângulo, multiplicar comprimento, que lá nós chamamos de B, de base, pela altura, que representamos pela letra H, que vem do inglês height, certo? Então, nesse caso, o comprimento é 10 centímetros. A altura, a largura, 4 centímetros. Então, a área desse retângulo vai ser 40 centímetro vezes centímetro, vai me dar centímetro quadrado. Agora a área do quadrado. Como é que eu sei que é um quadrado pela figura? Normalmente vem com os 4 ângulos retos. Estão vendo que eu fiz uma mesma marca em cada um dos 4 lados? Significa que cada uma dessas medidas é igual. Tá? Então, todos os lados medem 5,2 centímetros, certo? Então, como nós vimos, na verdade o quadrado não deixa de ser um retângulo. Então, eu teria que multiplicar o comprimento pela largura, que são iguais. Então, se a gente chamar o lado de L, a área do quadrado vai ser lado vezes lado, e vocês sabem que um número vezes ele mesmo significa o número ao quadrado. Então, essa fórmula, né, área igual ao lado ao quadrado, é o que nos permite calcular a área de um quadrado. Então, neste caso aqui, o nosso lado é 5,2. Então, 5,2 vezes 5,2, que é o mesmo que 5,2 ao quadrado. Então, agora nós temos que fazer esse cálculo. 5,2 vezes 5,2, multiplicamos como se não existisse a vírgula. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Nós vamos ter 4, 0, 7, 2. 1/10 daqui com mais 1/10 daqui, fica centésimo. Então, a área vai ser 27,4. Se eu multipliquei centímetro por centímetro, eu terei centímetro ao quadrado. Então, para a gente calcular a área dessa figura que vocês têm lá no exemplo, essa figura em forma de T, aqui, ó, que agora eu vou realçar em vermelho, na verdade, ela é composta por um retângulo e um quadrado. Porque, olha só, aqui mede 6 centímetros, estou dizendo que aqui mede 2, e essa medida até aqui é 4. Então, vejam, se aqui é 2, aqui também é 2, para completar o 4, aqui também tem que ser 2 centímetros. Então, aqui nós temos um quadrado, e na parte aqui de cima nós temos um retângulo. Então, para a gente determinar essa área, nós vamos calcular a área do retângulo, a área do quadrado e somar. Então, a área do retângulo, nós já vimos que é multiplicar o comprimento, que é 6, pela largura, que é 2, 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. A área do quadrado é o lado vezes o lado, ou seja, o lado ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 centímetros quadrados. Então, a área da figura vai ser a soma dessas duas áreas. Então, a área total da figura vai ser 12 mais 4, que são 16 centímetros quadrados. Agora o paralelogramo, como nós vimos, eu poderia tirar essa partezinha aqui e encaixar aqui. Então, a forma de calcular a área do paralelogramo é como a do retângulo, base vezes altura. A única diferença
que a altura aqui no paralelogramo não é um dos lados, ele é a distância entre dois lados que são paralelos. Então, aqui está dizendo que a distância entre esses dois lados paralelos é 3,2 e eu tomo esse outro lado como base. Então, a área será a base, 5,4, vezes a altura, que é 3,2. Então, vamos fazer esse cálculo aqui do lado. 5,4 vezes 3,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Dezena. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. Dá 8. Dá 2. Dá 7. Dá 1. Duas casas decimais é o que nós temos que deixar aqui. Então, 17,28 centímetro por centímetro, centímetro quadrado. Então, pessoal, na área do triângulo, nós poderíamos duplicar esse triângulo e encaixar ele colocando aqui. E ele se tornaria um paralelogramo, que a gente já sabe que teria que calcular multiplicando o comprimento pela altura, tá? Mas como só é a metade, então a área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Porque a área de um triângulo é metade da área de um paralelogramo. Nesse caso, a base é 8. A altura é 4,2 dividido por 2. Nós poderíamos dividir o 8 por 2 primeiro, isso dá 4, e daí multiplicar por 4,2. Multiplicando isso, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, somente uma casa decimal. Essa é a área do triângulo. Trapézio, que é esse quadrilátero que tem só dois lados paralelos entre si, que a gente chama de bases. Aí uma base vai ser a base menor, que nós vamos dar a letrinha B minúscula para isso. E o outro lado, que é paralelo àquele, é a base maior. Então, os lados paralelos no trapézio são chamados de bases. A distância entre as duas bases é o que a gente chama de altura desse trapézio, e a gente deu a letra H. Então, como vocês viram na teoria, eu poderia fazer um trapézio igual a esse e encaixar ele aqui. Novamente, ele ficaria um paralelogramo. Só que se eu encaixar virado para cá, eu vou ter a base maior e a base menor como base do paralelogramo. Então, base maior mais a base menor, vezes a altura, e como eu dobrei, eu divido por 2 para voltar. Então, nesse caso, a minha base maior é 12 centímetros, aqui, minha base menor, 8 centímetros, e a distância entre as bases, que é a altura, 3,5 centímetros. Então, vamos calcular. Área. Base maior, 12, mais base menor, que é 8, vezes a altura, 3,5, dividido por 2. 12 mais 8 são 20, vezes 3,5, dividindo por 2. Posso dividir o 20 por 2, que fica mais fácil. 20 dividido por 2 dá 10, dividir por 2, e o resultado eu multiplico por 3,5. Multiplicar por 10 é só aumentar uma ordem. Então, fica 35, já que nós multiplicamos centímetro por centímetro, vai ser centímetro quadrado, tá bom? Então, nesse problema da folha circular, nós já vimos que nós temos que calcular a área do círculo. Lá na teoria, nos conteúdos, nós já vimos que a área do círculo é o número π vezes o raio ao quadrado. O raio é essa medida do centro da circunferência a qualquer ponto. E o valor do π, vocês já viram no vídeo anterior, uma das aproximações, embora ele tenha infinitas casas, com duas casas decimais, ele se aproxima do número 3,14. Então, vamos fazer esse cálculo. Área igual a 3,14
vezes o raio, que é essa distância, que é 21 ao quadrado. Então, primeiro eu tenho que fazer 21 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, 21 vezes 21. 1, 2, 2, 4, dá 441. Então, 441 vezes 3,14. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 e 1, 17. Vezes 1, 1, 4, 4. Vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 12 e 1, 13. 4. 7. 10 com 4, 14. Vai 1, 6, 8. 3, 1. Duas casas decimais. Então, a área dessa folha circular é 1.384,74 centímetros quadrados.